Prezados amigos e irmãos, mais uma vez nós estamos vindo ao estúdio para comentar a respeito deste livro que nós acabamos de ver, o livro atualmente chamado de Cristianismo Puro e Simples. E como nós mostramos, e ainda vamos comentar sobre isso, o livro já teve outras traduções. Para o Brasil, que eu saiba, foram 3 vezes, ou com 3 títulos diferentes. E este último título, que é o Cristianismo Puro e Simples, nós já costumamos dizer, já dizemos por diversas vezes, que não concordamos com o título, porque apesar de ser o cristianismo realmente puro, mas ele não tem nada de simples. Não tem nada de simples. E isto é o que nos leva a preferir as traduções anteriores, os títulos anteriores, que na primeira vez aqui no Brasil, na edição de 68 da editora luterana, ele tinha o nome de A Razão do Cristianismo. Achamos esse um nome maravilhoso, um nome extraordinário, porque de fato o livro está expressando mesmo a razão de existência do cristianismo, por que existe o cristianismo no mundo e para que existe. Então a razão do cristianismo foi a primeira vez, e foi uma tradução maravilhosa, porque essa tradução ela expressou a comunicação para o mundo, a comunicação com os pecadores, como se fosse o próprio Jesus falando, pois o livro foi todo feito naquela segunda pessoa do plural. Ou seja, em vez de dizer vocês devem amar ao próximo, diz vós deveis amar ao próximo. Né? Então ele fala sempre no vós, como se fosse de fato o próprio Cristo falando. Esse é a tradução, a primeira tradução que nós deixamos aqui a imagem para que vocês vejam, né? A segunda tradução, que para nós de certa forma foi o melhor título, porque ele é mais conciso, mais consistente e numa palavra só ele diz tudo, foi a tradução da ABU, chamada Cristianismo Autêntico. Aliás, na verdade, é um título ainda maior do que esse, é A Essência do Cristianismo Autêntico. Foi assim que a ABU traduziu. E nós vamos deixar aqui também para que os irmãos possam ver. Então, a essência do cristianismo autêntico. Está aí a imagem. Mas, por fim, veio essa tradução mais nova, chamada Cristianismo Puro e Simples, que, como nós vamos mostrar para vocês, é de fato uma tradução incorreta, porque o cristianismo tem tudo de puro, mas não tem nada de simples. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Então nós vamos pegar o capítulo onde C.S. Lewis explica por que o cristianismo não é simples, isto é, por que o título está incorreto. Então nós vamos pegar o capítulo onde ele fala sobre isso, vamos ler com vocês, comentando com vocês, e daí vamos deixar expresso para todos os fãs de Lewis, para quem gosta de Lewis, para quem já leu o livro, quem gosta desse livro, deixar expressa a opinião de nossa escola, que é justamente essa, a ideia de que o cristianismo é puro, 100% puro, mas não tem nada de simples. Então vamos agora, acompanhando o texto que está no livro, desse capítulo que fala sobre isto, vamos então acompanhar a leitura ao vivo, viva voz. Está, pois, assente, ou evidente, ou lógico, ou claro, que o ateísmo é simplista. Dir-vos-ei agora uma outra opinião que também é simplista. É a opinião que eu chamo de cristianismo aguado, ou cristianismo água com açúcar. É a opinião que pretende simplesmente que haja um Deus bom no céu e que tudo está bem, omitido todas as difíceis e terríveis doutrinas sobre o pecado, o inferno, o demônio, a redenção. Ambas são filosofias infantis. De nada vale, ou de nada adianta, procurar uma religião simplista. Afinal de contas, as coisas reais não são simples. Parecem simples, mas não são. A mesa em que eu trabalho parece simples, mas se pedirdes a um cientista para vos dizer de que ela realmente é feita, as coisas acerca dos átomos,
de como as ondas de luz dela emanam e impressionam os olhos, e como agem no nervo óptico, e o nervo óptico age no cérebro, achareis certamente que o que chamamos ver uma mesa vos lança em mistérios e complicações sem fim. Uma criança recitando uma prece de criança parece simples. Se preferis parar por aqui, está tudo muito bem. Mas se não preferis, e o mundo moderno ordinariamente não prefere, se quereis continuar e perguntar o que realmente está acontecendo, então deveis estar preparados para algo difícil. Se procuramos algo mais que o simplismo, seria tolo queixar-se de que esse algo mais não seja simples. Com frequência, porém, esse tolo modo de sentir é adotado por gente que não é tola, mas que, consciente ou inconscientemente, quer destruir o cristianismo. Essas pessoas forjam uma versão do cristianismo própria para uma criança de 6 anos e fazem dela o alvo de seus ataques. Quando procurais explicar a doutrina cristã como realmente é professada por um adulto instruído, queixam-se então de que estáis fundindo suas cabeças e que tudo é complicado demais e que se realmente existisse um Deus, estão certos de que ele teria feito a religião simples, porque a simplicidade é uma coisa tão boa, bela, etc. Deveis estar atentos contra essas pessoas, porque mudam de razão a cada momento e apenas desperdiçam o vosso tempo. Observai também a sua ideia de um Deus que faz a religião simples, como se a religião fosse algo que Deus inventasse, e não a revelação dele feita a nós, de certos fatos absolutamente inalteráveis de sua natureza. Além de ser complexa, a realidade é, segundo a minha experiência, ordinariamente estranha. Não é clara, não é óbvia, não é o que esperais. Quando, por exemplo, compreendestes que a Terra e todos os outros planetas giram em torno do Sol, esperaríeis, naturalmente, que todos os planetas fossem semelhantes, todos a igual distância um do outro, por exemplo, ou a distâncias que regularmente aumentassem, ou todos do mesmo tamanho, ou então tornando-se maiores ou menores à medida que se afastassem do Sol, etc. De fato, não encontrais razão que possamos ver que explique os tamanhos e as distâncias, e alguns deles têm uma lua, um tem 4, um tem 50, um tem 2, alguns não têm nenhuma, e um tem um anel, milhares de anéis. A realidade, de fato, é ordinariamente algo de que não poderíeis suspeitar. Esta é uma das razões por que eu creio no cristianismo. É uma religião que jamais teria passado por nossas cabeças. Se nos apresentassem exatamente aquela espécie de universo que sempre teríamos esperado, eu pensaria que nós mesmos o teríamos inventado. Mas efetivamente, o universo não é o tipo de coisas que alguém teria inventado. Ao contrário, ele possui justamente esse singular estilo que as coisas reais têm. Deixemos, portanto, para trás todas essas filosofias infantis, essas respostas simplistas. O problema não é simples e a resposta também não vai ser simples. Qual é o problema, então? Um universo que encerra muita coisa que é obviamente má e aparentemente sem sentido, mas no qual existem criaturas como nós que sabemos que isso é mal e sem sentido. Só há 2 pontos de vista que enfrentam todos os fatos. Um é o ponto de vista cristão, de que este é um mundo bom que prevaricou, mas que ainda guarda a memória do que deveria ter sido. O outro ponto de vista é o chamado dualismo. O dualismo exprime a crença de que há 2 poderes iguais e independentes por trás de todas as coisas, um deles sendo bom e o outro mau, e que este universo é o campo de batalha em que travam uma guerra sem fim. Eu, pessoalmente, penso que, depois do cristianismo, o dualismo é a crença mais sensata e mais consistente à nossa disposição, mas ele tem uma falha em si. Ele considera os 2 poderes, ou espíritos, ou deuses, o bom e o mal, como completamente independentes. Ambos existem desde toda a eternidade. Nenhum deles fez o outro. Nenhum deles tem mais direito do que o outro de chamar-se Deus. Cada um, presumivelmente, pensa que é bom e que o outro é mau. Um deles gosta de ódio e de crueldade, o outro gosta de amor e de misericórdia. E cada um dá apoio ao seu próprio ponto de vista. Contudo, o que queremos nós dizer quando chamamos um deles de um bom poder e o outro de um mau poder? Ou simplesmente, o que nos faz preferir um ao outro, como se prefere cerveja à cidra? Ou então que, seja o que for que os 2 poderes pensem a respeito disso, e seja qual for dos 2 o que nós mortais, num dado momento, preferimos, um deles está realmente errado, realmente enganado, considerando-se a si mesmo bom. Mas se queremos simplesmente dizer
que nos ocorre preferir o primeiro, devemos então desistir completamente de falar sobre o bem e o mal. Bom significa, com efeito, o que deveis preferir, sem nenhuma atenção ao que possais gostar em qualquer momento que seja. Se ser bom significar simplesmente seguir o partido que vos ocorreu imaginar, sem nenhuma razão objetiva, então o bom não mereceria ser chamado bom. Devemos assim entender que um dos dois poderes é realmente injusto e o outro realmente justo. Mas, no momento em que afirmais isso, está expondo no universo uma terceira coisa em adição aos dois poderes, uma lei, ou padrão, ou regra do bem, com o qual um dos dois poderes se conforma e o outro deixa de se conformar. Se os dois poderes, porém, são julgados por esse padrão, ou o ser que o fez, é incomparavelmente anterior e superior a ambos, e será o verdadeiro Deus. O que nós quisemos de fato significar, chamando bom e mal a esses poderes, vem a ser que um deles está em boas relações com o verdadeiro Deus e o outro não. Chegaremos ao mesmo resultado seguindo um outro caminho. Se o dualismo é verdadeiro, o mau poder é um ser que gosta da maldade por si mesma. Ora, na realidade, não temos notícia de ninguém que goste da maldade simplesmente porque ela é má. O caso que mais se aproxima desta condição é na crueldade. Mas, na vida real, alguém é cruel por uma de duas razões. Ou porque é sádico, isto é, porque sofre de uma perversão sexual, que faz da crueldade uma causa de prazer sensual para si, ou então por causa de algo que vai extorquir por esse meio, dinheiro, poder ou segurança. Mas prazer, dinheiro, poder e segurança são todas coisas boas em si mesmas. O mal consiste em procurar essas coisas por um meio ilícito, ou erroneamente, ou em demasia. Não quero dizer, naturalmente, que as pessoas que seguem tais processos não sejam desesperadamente perversas. O que quero dizer é que a perversidade, quando a examinais, vem a ser a procura de algum bem pelo modo errado. Podeis ser bons por mero amor da bondade, mas não podeis ser maus por mero amor da maldade. Podeis ser serviçais quando não vos sentis serviçais, e quando disso nenhum prazer usufruís, simplesmente porque ser amável é justo. Mas jamais alguém praticou uma ação cruel simplesmente porque a crueldade é injusta, ou somente porque a crueldade lhe era agradável ou útil. Em outras palavras, a maldade não tem êxito nem mesmo para ser má, do mesmo modo que a bondade é e sempre terá êxito em ser boa. A bondade é, por assim dizer, o que é. A maldade é apenas bondade estragada. E deve haver algo bom antes que se estrague. Chamamos sadismo uma perversão sexual, mas deveis ter primeiro a ideia de uma sexualidade normal antes que possais falar de perversões. E podeis ver o que seja uma perversão, porque podeis explicar o pervertido pelo normal, e não o normal pelo pervertido. Segue-se que esse mau poder, que se supõe em pé de igualdade com o bom poder, e ama a maldade do mesmo modo que o bom poder ama a bondade, não passa de um fantasma. Para ser mau, é necessário que deseje boas coisas, e então as procure pelo modo errado. Ele deve ter impulsos que eram originalmente bons para que os pudesse ter pervertido. Mas se ele é mau, não pode prover a si mesmo, seja de coisas boas para desejar, seja de bons impulsos para perverter. É preciso que tenha obtido ambas as coisas do bom poder. Se assim é, ele não é independente. É parte do mundo do bom poder. Foi feito ou pelo bom poder, ou por algum poder superior a ambos. Expliquemos isso ainda mais claramente. Para ser mau, ele precisa existir, ter inteligência e vontade. Mas a existência, a inteligência e a vontade são, em si mesmas, coisas boas. É preciso, por isso, que as obtivesse do bom poder. Mesmo para ser mau, ele precisa pedir ou roubar do seu adversário. Começais agora a ver por que o cristianismo sempre disse que o demônio é um anjo decaído? Isso não é uma simples história para crianças. É um reconhecimento efetivo do fato de que o mal é um parasita, não uma coisa original. As faculdades que habilitam o mal a continuar sendo mal são faculdades que lhe foram dadas pela bondade. Todas as coisas que capacitam o homem mau a ser efetivamente mau são em si mesmas coisas boas. Resolução, habilidade, coragem, inteligência, boa aparência, a própria existência. Eis porque o dualismo, num sentido rigoroso, não convence. Mas eu francamente admito que o verdadeiro cristianismo, enquanto distinto do cristianismo água com açúcar,
aproximam-se muito mais do dualismo do que se pensa. Uma das coisas que me surpreenderam quando pela primeira vez li seriamente o Novo Testamento foi que ele falava com muita frequência de um poder das trevas no universo, um poderoso espírito do mal que se considerava o poder por trás da morte, da doença e do pecado. A diferença está em que o cristianismo afirma que esse poder tenebroso foi criado por Deus, que era bom quando foi criado e se tornou mal. O cristianismo concorda com o dualismo em que este universo está em guerra, mas não julga que seja uma guerra entre poderes independentes. Pensa que é uma guerra civil, uma rebelião, e que estamos vivendo numa parte do universo ocupada pela parte rebelde. Um território ocupado pelo inimigo. Eis o que é este mundo. O cristianismo é a história de como o rei justo desembarcou, poderíamos dizer, desembarcou disfarçado, e nos está chamando a todos para participarmos de uma grande campanha de sabotagem. Quando ides à igreja, estáis realmente a ouvir o rádio secreto de nossos amigos. Esta é a razão pela qual o inimigo está tão interessado em nos impedir de irmos à igreja. Ele faz isso jogando com a nossa vaidade, preguiça e esnobismo intelectual. Sei que alguém me perguntará: pensa de fato o Senhor, a esta hora do dia, em reintroduzir o nosso velho amigo o demônio, com patas, chifres e tudo? Bem, o que a hora do dia tem a ver com isso eu não sei, e não tenho predileção por patas e chifres. Mas sobre outros aspectos, minha resposta é sim. Não pretendo saber seja o que for da sua aparência pessoal. Se alguém realmente deseja conhecê-lo, eu diria a essa pessoa: não te incomodes. Se realmente desejas conhecê-lo, tu o conhecerás. Mas se ficarás contente quando o conheceres, isso é outro problema.